pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Desafio Estados Unidos, aonde a gente está te mostrando todo o caminho para você se tornar uma referência global, seja aqui no Brasil entendendo muito sobre o mercado financeiro americano, seja indo para os Estados Unidos, porque a gente está falando de todos os caminhos. E hoje a gente vai falar de uma operação que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, profissionais que atuam nesse banco no Brasil não sabem o que acontece lá fora porque não tem muita ligação, apesar da parte cultural muito forte. Hoje a gente vai falar do Safra National Bank, que é a presença do Safra nos Estados Unidos, na Europa e outros lugares que a gente vai trazer aqui para vocês. Para isso, Renanzão, bem-vindo. Bora, Fabião, bora. A gente já tá começando a receber bastante mensagens, né? Então a galera cada vez mais curiosa e é só a metade aqui praticamente do nosso desafio e a gente vai seguir falando por esse assunto ao longo da nossa jornada para vocês se qualificarem ainda mais. Super animado. Boa, Henricão, bem-vindo. Bora, valeu, Fábio. É um banco que eu vou falar para vocês. Foi um dos que eu mais gostei, assim, de conhecer a cultura lá fora, porque é o que você trouxe ali. É bem diferente, apesar de estar dentro do mesmo grupo, é algo totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Enquanto as outras instituições, apesar de ser do grupo ali e tudo, ainda é a mesma pegada. Então achei isso muito interessante e fiquei surpreendido com a estrutura lá, bem legal. Vamos falar um pouquinho mais. O legal é que o lugar físico, você vê que é a estrutura do Safra, né? O lugar físico é bem cara Safra, bem característico bonito lá. Eu pirei quando eu vi a estrutura, achei bem legal. Muito bom, então a gente visitou a estrutura do Safra em Miami, que fica em Aventura, muito legal também, a gente fez a visita em junho. Dessa vez a gente visitou o Safra em Nova York, também uma baita de uma estrutura. Renanzão, qual a diferença que você viu do Safra para as outras instituições que a gente foi visitar? Que te chamou mais atenção? Acho que esse primeiro ponto que você mencionou, né, tem dois pontos, né, quando a gente olha principalmente da questão física do lugar, é muito mais tradicional, então você se sentir ali, vamos pensar numa casa de verdade, a gente bate o olho, tudo muito moderno, mas com os requintes ali de Safra como um todo, um banco mais tradicional. Então essa primeira impressão de bater o olho e visualizar como que é a forma da operação como um todo foi bem bacana. A gente fez ali as conversas numa sala de reunião. Tudo isso é bem característico ali do banco em comparação quando a gente olha para o BTG, para a XP, para a Evni, outras instituições que a gente olhou. E também o quesito e o tom da conversa, né? Quando a gente entrou ali para se especializar um pouco mais, apresentar o projeto e entender também a percepção de quem estava ali conversando com a gente, foi ali um dos poucos lugares que mencionou a questão de, para a pessoa ser referência, ser uma pessoa ali competitiva no mercado como um todo, né? Ali no segmento private, porque o Safra National Bank tem um grande foco na estrutura private. Daqui a pouco a gente pode até mencionar, estava até dando uma olhada aqui na grade de produtos, e é o que a gente quer trazer muito aqui para os nossos programas também. Para você ser um private mais qualificado, você precisa ter várias skills. A gente fala aqui para o profissional brasileiro dominar a questão de comunicação, dominar a questão dos produtos como um todo, e cada vez mais vem se falando também sobre programação como um todo. Então, era um diferencial da pessoa que conversou com a gente, a habilidade dele ao montar um portfólio para aquele cliente mais parrudo, em dólar. Quando eu dominasse, quando eu domino esse tipo de ferramenta, me dá um pouco mais de segurança ao conversar com esse cliente investidor, Fabião. Acho que era essa a visão. Muito bom. E você, Ricão, o que chamou a atenção? Acho que de primeiro momento não tem... o local, se eu falar outra coisa, eu vou estar mentindo, mas o local, o ambiente é muito cara do Safra mesmo. Como que eu vou trazer aqui, para não falar a palavra errada e falar besteira, mas é um rústico. Local mais rústico, vintage. assim, mais vintage. Um monte de foto bastante bonita. foto, bastante quadro, uma decoração um pouco mais antiga, vamos dizer assim, mas tudo muito bem bonito, muito bem organizado ali. Parece que você tá entrando num castelo medieval de 1800, achei perfeita a estrutura. E um ponto que para mim foi bem diferente, que é da questão do que o Safra cobra como diferencial. Não sei se já pode dar um spoiler, claro. A gente segura para daqui a Pode pouco. falar. Mas é a questão que nas outras instituições, quando a gente conversava, tinha ali os seus pontos específicos, que é de cada um. A XP tem o seu, o BTG também, o Morgan tem o dele. Mas algo que me chamou muita atenção, e aí depois eu fui pesquisar, eu vi que o Safra, dos bancos, no ano passado, isso eles colocaram até no relatório anual deles de 2023, foi um dos bancos, isso trazendo para o Safra de Nova York,
que mais investiu em tecnologia e inteligência artificial. Legal. E aí, depois que eu fui pesquisar mais a fundo, quando a gente saiu da reunião, eu vi, agora faz sentido, por que eles investem tanto nisso? Então, foi um dos bancos, vamos dizer, pioneiros, assim, de investir em infraestrutura para melhorar o processo ali da instituição. E aí, o que nessa conversa a gente ficou sabendo? Que não basta só você ser um bom advisor ali, ter um bom relacionamento com o cliente, fazer um bom atendimento e conhecer do produto. Mas, se você tem um bom conhecimento sobre Python, isso vai te ajudar muito na parte de automação. Porque é um banco que olha muito para questões de tecnologia. Então, se você tem esse domínio, você consegue montar algumas carteiras, criar alguns gatilhos, vamos dizer assim. Trazendo um exemplo prático, por que isso é um diferencial? Uma das pessoas que a gente conversou lá, ela falou que ela teve que aprender a linguagem de programação ali de Python e ela tem a carteira, tem os relatórios que o banco faz ali, que já são rotineiros, mas para ela conseguir ter um desempenho... o banco já tem um desempenho bom na performance da carteira, é um banco com maior referência ali na parte de Welfare Manager, só que o que ele fez? Na parte de programação, ele conseguiu criar um robô, que esse robô fazia as análises ali e dava ali análises mais precisas e ele conseguia ter um desempenho melhor, um pouco melhor, vamos dizer assim, do que o desempenho que já era bom ali do banco. Então ele conseguiu automatizar alguns processos que consequentemente fez a performance dele, a performance do banco ser muito melhor. E é um dos diferenciais que acho que foi o único banco que trouxe essa questão. Um profissional que ele tem um conhecimento a mais sobre tecnologia, sobre programação, sobre Python, ele consegue se sair muito mais que os outros players ali no mercado. Então foi uma coisa que trazendo para o currículo profissional, eu falei, caramba, nunca ninguém falou isso aqui nas casas que a gente passou. Muito bom. E o negócio que a gente viu também é que o Safra, assim como no Brasil, é um banco muito robusto, né? Um banco que sabe dar crédito, é um banco que opera pouco alavancado e a gente passou por um momento de uma crise nos Estados Unidos, alguns bancos que investiam em startups quebraram e o Safra aproveitou para crescer. Então o Safra ele estava ali em Miami, Nova York, aproveitou e foi para outros mercados nos Estados Unidos. Ele foi para Palm Beach, Boston, Los Altos, São Francisco, aproveitando essa quebra dos bancos. Ou seja, é um banco que se a gente comparar com os principais ali, JP Morgan, Morgan Stanley, ele estava sempre ali muito próximo em relação aos indicadores. E eu acho que isso é muito importante para o banco em si, para o banco se consolidar em si. É um baita banco para você seguir a carreira lá, é um banco muito diferente e lá são agências bancárias. Então, eu tenho uma amiga que era aqui do Brasil, que a gente trabalhava junto no Citibank, e hoje ela está numa agência bancária, está muito bem, está feliz, atendendo clientes e investidores do Brasil e América Latina como um todo. Então, tem muita oportunidade. Se a gente olhar o LinkedIn, o Renan estava vendo no LinkedIn, tem muita oportunidade lá, e eu tenho certeza que se você seguir o caminho certo, você consegue chegar lá. Ô, Fábio, sabe o que é legal que você trouxe essa questão de ele ser um banco muito forte na questão financeira? No relatório anual de 2023, eles colocaram lá no relatório que eles conseguiram fechar ali com um capital de 953 bi de dólar. E por que esse número é tão forte ali? Porque no sistema americano, eles classificam as instituições com níveis. E aí você precisa ter um capital para você se classificar nesses níveis. E o nível 1 é um dos, considerando como se fosse um rate ali das instituições. E essa marca de 953 bi de capital é praticamente o dobro do que o sistema financeiro americano exige como mínimo para você estar dentro daquela classe. Então mostra como que é a força e de um banco que é 100% fechado, né? Não é aberto para investidores de fora. Então reforça muito isso que você trouxe de ser um banco que tem um capital muito forte, uma estrutura financeira muito bem redondinha ali. Até aqui a questão das vagas no LinkedIn, de novo, a gente bateu isso ao longo do desafio, você trouxe também a questão da vaga do JP Morgan, pedindo ali o espanhol, e aqui ele nem traz a questão do inglês como um todo, traz muito a questão de você ter as certificações, né? Então a gente vai ter um episódio exclusivo para falar do SIE, vai trazer também da FINRA, a Series 7, então tem vários tipos de certificações, e ali a gente está vendo uma vaga mais sênior, né, para quem quer atuar com um cliente private, no Safra de Aventura, que é na Flórida, então não é esse de Nova York que a gente visitou dessa segunda vez, o Fábio foi da primeira vez em Miami, e aqui traz justamente a questão, fluência em português ou espanhol é requerido, então aqui ele nem colocou como obrigatório a fluência em espanhol, ele trouxe a fluência em português,
ou espanhol. Então, o brasileiro, ele também já está sendo visto, e às vezes mesmo sem ter o domínio, a proficiência ali do inglês, do espanhol, ele consegue ser competitivo nessas vagas. E daqui a pouco, olhando até aqui na parte de produtos que o banco oferece, aí que vai ser o diferencial. Tudo bem, eu posso dominar ali, não preciso dominar o inglês, o espanhol nessa vaga em específico, mas eu vou precisar dominar dos produtos. E aí a gente está falando da estrutura de produtos do serviço americano, que ainda que eu vá atender um cliente brasileiro, um cliente latino, eu vou estar oferecendo produtos que o Safra National Bank fornece. Então, a sua capacidade de dominar todos os quesitos técnicos desses produtos, que são diferentes do que a gente comercializa aqui no Brasil, vai fazer total sentido. Então acho que o profissional que já começa a olhar para essas instituições, a gente já está abrindo muito a cabeça de que é possível, de que tem vagas que não necessitam ali de vários idiomas, com o português, o espanhol você consegue entrar, dominar os produtos, fazer network, eu acho que tem um oceano azul, Fabião. Perfeito, e o grupo é enorme, inclusive ele tem uma presença relevante na Suíça, em Luxemburgo, Gibraltar, Reino Unido. Por quê? Porque ele é um banco onde o fundador, né, o Safra, lá atrás ele já olhou para esse mercado. Todo mundo pensa, é só Brasil, né, brasileiro, Safra. Não, ele já abriu outros mercados na Europa, então é antigo lá também a instituição. E ele conseguiu se consolidar muito. E as pessoas muitas vezes não sabem aqui no Brasil o tamanho que o Safra tem lá fora, por conta de ser operações separadas de fato. Culturalmente é parecido com o que a gente trouxe, você consegue visualizar ali, ter uma clareza que você está sim no Safra, porém operações distintas. Apesar de algum produto ou outro se relacionar, um cliente não consegue fazer o atendimento lá. Então, o cliente tem conta aqui no Safra Brasil, em Nova York, ele não vai conseguir ser atendido. O sistema não casa o sistema. Pode falar de um produto em outro específico, mas o banker lá do Safra nos Estados Unidos não vai conseguir fazer esse atendimento. Então, é uma operação praticamente separada, de fato, todas essas que eu trouxe para vocês. E isso, como eu falei, gera oportunidade para você. Gera oportunidade para você conseguir trabalhar numa agência bancária, atendendo brasileiros, atendendo ali latinos. Na agência do Safra de Aventura mesmo, tinha uma americana que falava português lá, que ela pegou, entendeu ali que tinha um jogo legal, falar com um brasileiro, e ela lida bem com português e inglês, mas ela aprendeu o português porque dentro da faculdade dela, ela cuidava da comunidade brasileira que fazia a graduação. E aí ela aprendeu, ela acolheu muitos brasileiros, aprendeu português e ela foi parar no Safra para atender também esse público. Então, para vocês verem o quanto que o mercado é gigante, o Safra não é diferente. O Safra tem muita oportunidade para você, certo? Trazendo aqui mais perguntas sobre a operação, Henricão. Quando a gente vê ali a estrutura, a gente olhou as estruturas dos outros bancos, das instituições, o do Safra ali, ele era bem diferente de tudo o que a gente viu. Você trouxe ali a questão do banker, falar da parte técnica, entender mais sobre esse mercado. O quanto te surpreende ele trazer Python, e mais do que isso, ele falar que quem não tem isso no mercado acaba estando muito fora do jogo. Como que você vê essa situação? Eu trago, quando ele falou essa notícia, eu trouxe um pouco para a realidade no Brasil. Hoje, quando você pega um profissional do mercado financeiro, geralmente eles estão naquele quadradinho daquela casa, pô, já tenho minha carteira, atendo bem o cliente aqui, não vou buscar qualificação. Então a gente vê muito isso e foi uma das coisas que a gente quebrou muitos paradigmas aqui na escola, que é, pô, você precisa buscar performance. Não é porque você já está num cargo bom, você tem uns benefícios bons, que você não tem que já pensar qual que é o seu próximo cargo, pensar em crescimento, em buscar se qualificar, fazer curso, melhorar a sua comunicação, sua parte de vendas, sua parte de produtos. E aí eu falei, caramba, olha só o nível para diferenciar, porque lá a régua é muito alta, o mercado americano como um todo é muito competitivo. Eu sou bom, o cara que está sentado na minha mesa é tão bom ou melhor que eu, o outro na minha frente também, e lá você não compete só com o americano, você está competindo com o mundo inteiro. Tinha instituições que a gente ia visitar, ó, aquela pessoa ali é dos Estados Unidos, aquela pessoa ali é da Alemanha, aquela outra pessoa ali está na França, aquele ali acabou de chegar. Então, você não está competindo só com o americano, você compete com o mundo inteiro. Então, tem essa régua, esse nível é muito alto. E aí, quando eles trazem ali pra gente, caramba, aqui ó, não basta ser só bom, porque todo time aqui é bom. Se você quer se diferenciar, você precisa ter esse conhecimento sobre programação, sobre tecnologia, fala, caramba, lá realmente o jogo é outro.
E aí eu fico pensando, caramba, imagine trazendo isso para o Brasil. Você é um profissional aqui brasileiro. Aqui já não é muito comum as pessoas se especializarem em tecnologia. Agora fala um pouco sobre inteligência artificial, mas ainda eu vejo que é algo que não é todo mundo que está por dentro. Aí eu pensei, caramba, imagine se a galera que é do Brasil comece a entender um pouco mais sobre Python e programação, o quanto de pessoas que eles não vão atropelar e sair na frente. Tanto para cargos no Brasil, quanto para quem quer fazer a transição. Então, eu vi como um ponto de vantagem que eu falei, caramba, se a gente leva isso para o Brasil e abre a mente da galera de instituições financeiras lá, que se eles aprenderem isso, eles vão sair na frente lá e acredito eu que saem umas 10 vezes mais na frente aqui também. Então, é um ponto muito forte que lá eles já viram essa percepção e que quem aqui no Brasil pegar isso tá 10 vezes na frente aqui e vai sair lá na frente lá também. Porque lá não são todas as instituições que têm essa mentalidade, né? Até a certificação do rapaz que a gente conversou, ele tinha uma certificação que era o CQF, que é de fundos quantitativos. Então a gente olha aqui para o Brasil e a gente fez visitas também na Giant Steps, que é a maior gestora, se não me engano, da América Latina de fundos quantitativos. E hoje o profissional que atua nas instituições, seja Itaú, Santander, XP, BTG, ainda tem essa dificuldade de explicar para o investidor o que é um fundo quantitativo, como é que funciona de fato essa operação. E quando a gente emerge nesse mundo e entende o poder de combinar uma gestão ali do ser humano com o poder da máquina como um todo, fica muito mais assertivo. Então, lógico, aqui no Brasil já tem algumas gestoras especializadas nisso, mas o que a gente vê é que são poucos profissionais, poucos ali especialistas, seja para lidar com um cliente alta renda ou principalmente para lidar com um cliente altíssima renda do segmento private. E quando a gente olha para os Estados Unidos, isso ficou ainda mais claro, que você tendo esse diferencial, que é a programação, que é o Python, que é, poxa, o Henrique bem mencionou, dentro ali do escopo de recomendação do Safra, você já tinha uma estrutura legal, só que eu tenho a minha carteira de clientes, eu tenho, meus 30, 50, 100 clientes, se eu conseguir, através de uma automatização, reajustar, fazer um rebalanço de carteira de uma forma mais ágil e auxiliar o meu cliente, eu saio muito na frente, numa posição de destaque ali no mercado internacional. Mas isso eu vejo como destaque até aqui. Se você começa a estudar aqui, você já vira referência, acho que é um ponto importante para a gente colocar. Também tem a questão que quando a gente olha para o mercado americano, se a gente pega as principais empresas da Bolsa de Valores, são empresas de tecnologia. Então é algo que culturalmente, quando a gente traz para o mundo corporativo, você precisa entender de dados, você precisa entender de tecnologia, que aqui no Brasil a gente ainda é muito atrasado quanto a isso. Então, não só no mercado financeiro, mas quando a gente dá um panorâmica assim dos Estados Unidos, todo mundo lá tem que entender de tecnologia. Acho que foi isso que alguém comentou com a gente lá também sobre, cara, que todo mundo precisa saber o básico de tecnologia. Não que você vai ser o expert, a referência, precisa manjar tudo sobre tecnologia, sobre Python, mas pelo menos o básico ali você precisa entender. A gente foi até numa asset lá que a gente visitou, que tudo 100% tecnológico, porque lá nos Estados Unidos eles jogam o jogo dos dados. E aí, para você conseguir interpretar e ganhar mais tempo com dados, você precisa ter alguns conhecimentos mínimos ali de algumas ferramentas. O legal que você consegue separar, tem essa questão das pessoas, profissionais saberem tecnologia, e tem a questão do sistema financeiro, que a gente até estava conversando isso com o Haddad da Avenue, ele estava comentando que para os Estados Unidos não valia tanto a pena agora fazer uma migração de sistema, até porque o sistema é bastante confiável e não vale a pena agora transformar tudo em si. E aí por isso que eles ainda utilizam muito cheque, muitas coisas que para eles não faz sentido essa mudança nesse momento. Então custa muito caro para ter um ganho pequeno ali de escala. Pode ser que aconteça isso mais para frente, mas para ele não faz tanto sentido. E aqui a gente tem o Pix muito forte, que às vezes de um lado é positivo, do outro lado é negativo, né? Vai vir também o Drex. De um lado fala é muito bom para uma tecnologia e avanço, do lado é muito ruim, que é o controle 100%. Né? Sabe de tudo. Então tem que ver se isso é bom ou é ruim. Que o governo pode fazer assim, o dinheiro vai embora. E aí? Será que é tão legal 100% do dinheiro digital? Então tem que entender, lá tem uma conversa muito grande sobre isso.
Questão até nas eleições, falando muito da questão de cripto, porque o cripto é uma forma de você se defender, de você ter ali uma outra moeda, a não ser a moeda aqui. A gente viu casos de países como a própria Venezuela, que o dinheiro não valendo nada, o peso argentino começou a sofrer bastante, e se você está exposto somente a uma moeda, você está ferrado. E ainda pegar uma moeda, você está exposto a uma moeda e ela ser 100% digital, onde qualquer um vai apertar um botão, seu dinheiro vai sumir, então tem que tomar cuidado. Então tem toda uma discussão nos Estados Unidos, que é parecida até a questão das urnas, né? Que se a gente olhar, as urnas no Brasil são 100% confiáveis, e pega países como Estados Unidos, está bem à frente, eles não têm essa tecnologia, será? Então, entender ali o que faz sentido e o que não faz sentido, tá? Que eu acho que é legal pensar em tecnologia. Por que esses grandes países que têm uma tecnologia gigante, lá para os Estados Unidos tem Google, tem Facebook, tem Apple, tem ali as principais empresas, e é muito diferente o sistema eleitoral do Brasil. Tá? Então, só coloco essa reflexão aqui que eu acho importante, porque lá nos Estados Unidos eles questionam muito. É muito questionado essa questão, é muito questionado o dinheiro 100% digital, que é algo que a gente tem aqui no Brasil. Falando aqui até da vaga no Safra, por exemplo, em Palm Beach, ele vai ser um assistente do Private Bank. Pô, legal. 61 candidaturas, está em um mês. Aí você abre assistente no Private aqui no Brasil, vai ter 2.000 candidaturas. 2.500, é verdade. Que é que eu falo, são poucos que vão pensar em ir atrás. O que precisa aqui? Ele vai representar Brasil, Chile, México e Panamá, então ele vai atender clientes desses 4 países aqui. Vai precisar de Series 7 em até 90 dias. Então, eles trazem um profissional e tem até 90 dias para tirar o Series 7. 2 anos de experiência em mercado financeiro. Em espanhol, fluente é requerido. E aí ele vai atender esses clientes da América Latina. Será que é tão difícil assim? Ou é porque você não sabe esse caminho? E tá aqui o nome da recrutadora que aparece pra gente, que é a Daily Medina. Aparece aqui tudo. Será que se você mandar uma mensagem, se conectar... Por exemplo, eu já tenho o SAI... Vai ser muito mais tranquilo para mim tirar o Series 7. Eu tenho um espanhol fluente aqui. Eu já atendo clientes aqui no Brasil. Sou especialista de investimentos aqui no Brasil. Você já sai muito na frente. A chance de você conseguir uma vaga dessa é muito alta. Só que as pessoas vão estudar. Vão ter o inglês fluente, que não vai servir para nada ali nessa vaga. Verdade. Vão ter CGA, né? Também não vai ter nenhuma relação com essa vaga. Então, se você entender que a gente está falando aqui, que todas as vagas que a gente está trazendo aqui pede espanhol fluente, você vai aumentar muito a sua chance de ser contratado. Que a gente já trouxe aqui, latino atende latino. Aqui o brasileiro, ele vai atender chileno, mexicano e panamenho, além do brasileiro. Então você entende o jogo, você consegue ter um caminho muito mais simples. Que eu falo, fácil não é, mas se torna muito mais simples se você sabe o que você tem que estudar, quem são as pessoas que você tem que estar perto. Pô, imagina você ser um assistente do Private Bank em Palm Beach. Pô, eu tenho certeza que é o sonho de muita gente que poderia estar distante. Verdade. E a gente trazendo essas informações pode se tornar o mais próximo possível. Que a gente está falando de 60 candidaturas. É muito pouco. São poucas pessoas que você tem. Porque pensa que você está, por exemplo, no Ion. Dos 2.500 especialistas, qual que fala sobre isso? Nenhum. Um ou outro, se tiver. Que fala sobre o que eu tenho que fazer para trabalhar nos Estados Unidos, está buscando de fato. São pouquíssimos que se eu pegar aqui que candidataram para essa vaga, talvez não tenha nenhuma. Então, isso pode ter... E eu estou usando isso, mas são várias instituições. A mesma coisa no Bradesco, no AAA, BTG, XP. Quem que vai atrás de uma vaga como essa? Então, é muito difícil. E aí, você entendendo, você acaba saindo muito na frente. Aqui chama bastante atenção de só ser 60 candidaturas. E você trouxe o exemplo de como a pessoa deve se portar para uma vaga dessa. Primeiro que poucas pessoas encontram essa vaga, então quem está acompanhando aqui o desafio, quem está mais imerso nesse conteúdo, buscando entender um pouco mais do mercado internacional, já começa a ligar o radar de que sim, existem vagas. Caramba, pô, eu mostrei aqui uma vaga sênior. Cara, talvez não seja para mim nesse momento, mas imagina você já começar como um assistente do private de um banco gigante que é o Safra. E aí muito do posicionamento que o Fábio trouxe é o que a gente mostra para os alunos aqui no Brasil. Os alunos hoje estão buscando as oportunidades e o que você está fazendo para mostrar para o gestor daquela vaga que você pode ser a pessoa que vai resolver aquele problema. Eu tô aqui com a certificação
CEA já tirei porque eu sei que é um diferencial. Além disso, estou cursando o MBA aqui voltado para investimentos, porque eu sei que a parte prática é a mais importante e você vai começando a fazer com que os olhos daquele gestor brilhem. Aqui é o mesmo ponto. Poxa, se você já tem ali um espanhol legal, se você ali já tem alguma certificação aqui relevante, pô, imagina, eu tenho CFP, mostro isso, o Fábio trouxe a questão do SIE, que é a primeira certificação de entrada dos Estados Unidos. Você já mostra para aquele gestor, cara, eu tô me direcionando para esse conteúdo. Tanto que eu vi que a vaga pede isso, eu vi que precisa desse ponto, já gosto do mercado private aqui no Brasil, por isso que eu tenho essa certificação. Então, você começa a fazer esse networking, ainda que de uma forma fria. Imagina quando a gente chancelar aqui a MB University, vai abrir um mercado e vai mostrar para esse mercado o filtro que é das pessoas que buscam um conhecimento prático. Porque mesmo com a certificação ali inicial, que é o SIE, ainda é uma parte teórica. É só para mostrar, ó, tô buscando, tô botando o pezinho na água, mas eu quero mergulhar. Como? Com a MB University. Então acho que essa vaga dá muita visão e clareza de que é muito possível a pessoa conseguir um trabalho fora. E tem outra vantagem que, em questão de... Não é só que são 65 vagas comparado com a 2, 3 mil aqui no Brasil. A atenção e a facilidade de você ter esse retorno também é muito mais fácil, porque hoje o candidato aqui no Brasil, às vezes ele vai abordar uma pessoa do RH ali no LinkedIn, é ele, mas essas 2 mil pessoas, 3 mil pessoas mandando mensagem. Ou por mais que a pessoa do outro lado queira responder, não consegue dar atenção para 2 mil pessoas. Quando você tem 65, a probabilidade de você ter esse retorno do RH é muito maior também do que você ter um retorno concorrendo aqui no Brasil. E aqui, nessa vaga, o SAI é obrigatório. Nossa, então... O SAI é obrigatório, que você consegue tirar aqui no Brasil, então não tem desculpa. E aí 90 dias para o Series 7. E eles falam, profissionais sem o Series 7 são aceitos, mas tem que tirar em 90 dias. Tá bem aqui, até depois eu vou postar sobre a vaga. Se eu tô buscando uma vaga dessa, eu já tiro o SAI até o final desse ano. Já mostra aqui, ó, pô, até isso, tirei, qual que é o próximo passo? Você já sai na frente dessas 60 pessoas. Tira a certificação, chama a pessoa no LinkedIn, manda um textinho legal, ó, sou fulano, trabalhei no banco tal, acabei de tirar a certificação. Tô acompanhando o conteúdo do banco, já vi que eles vão abrir. Faço parte da MB University, pode me orientar quais os próximos passos, tal, pronto, já tá meio caminhado. Conheço a Aline Bertoldi, conheço a Aline Bertoli, conheço o Januzzi, que estão no Safra já. Ou seja, já conheço um profissional, um banker do Safra Miami e do Safra Nova York. Aí, ó. Que inclusive vão estar próximos da gente. Então, assim, é bizarro. 2025 já começa empregado no Safra de tá, que depois eu vou postar Nova York, Miami. Essa vaga aqui. Depois corre lá no Instagram que eu vou postar essa vaga. Boa. Para mostrar realmente que lá eles estão pedindo o SAI e você consegue tirar aqui no Brasil. E você vai atender um outro mercado, que é um mercado gigante. Então tem oportunidade, a gente está te mostrando esse caminho e eu tenho certeza que é para você. Seja para você se tornar uma referência aqui no Brasil, seja para você trabalhar nos Estados Unidos. A gente vai mostrar que é possível, que dá para buscar, mas tem que fazer a sua parte. A gente não vai estudar a certificação por você, a gente não vai buscar conhecimento por você. A gente vai te dar o caminho, vai fazer a curadoria, mas vai depender de você. E se você fizer a sua parte, é grande a sua chance de ser um grande destaque, porque é um mercado ainda que precisa de muitos profissionais e não tem. Tanto é, a vaga aqui pede o SAI. Quantos no Brasil você conhece que tem SAI? Mesma coisa, pouquíssimos. E não é uma certificação de 7 cabeças. E a gente vai mostrar mais sobre essa certificação quando a gente fizer a aula somente de certificação desafio. Então, é para você e continua na busca, que eu tenho certeza que vai dar certo. Acompanhe a MB University, que você vai ter acesso a essa informação que eu pelo menos nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Que ninguém vai na fonte buscar. Um ouviu falar, que ouve a opinião de um profissional. A gente ouviu vários profissionais. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, e aí a gente vai mesclando. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui 3 pessoas falaram, isso aqui 2 falaram. Porque cada uma teve uma história diferente. Então, às vezes, alguém teve uma história e você se baseia na história dessa pessoa e você fala, caramba, não é pra mim. Ah, porque eu conheço uma pessoa que agora tá trabalhando no Safra Nova York que fez esse caminho, só que você conhece só esse caminho. A gente vai te mostrar vários caminhos. Teve gente que se jogou nos Estados Unidos, conseguiu ali por fora... conseguiu sponsor, e conseguindo sponsor, conseguiu entrar na instituição. Teve pessoas que estavam aqui numa instituição brasileira, no Brasil e foram para os Estados Unidos pela própria instituição. Teve pessoas que trocaram de banco, então estavam numa instituição aqui, foram para outra nos Estados Unidos porque conheciam alguém.
Enfim, cada um tem uma história. A gente vai te mostrar várias que eu tenho certeza que uma vai conectar com você. Esse que é o legal, porque quando você só escuta um profissional, ele vai ser muito enviesado. A gente não vai ter nenhum viés que a gente está falando com os bankers da XP, Itaú, Morgan Stanley, Santander, Bradesco, Itaú, e cada um traz uma visão diferente, uma visão complementar. E é isso que ajuda na tomada de decisão em fazer um programa muito completo para vocês. E não simplesmente pegar um profissional e falar, ó, escuta o que ele está falando. Não, a gente vai trazer vários e isso é o grande diferencial. A gente falou do Safra, a gente vai ter um episódio só para falar de XP e BTG, vocês vão ver que tem que é algo totalmente diferente, e o cara que só ouve o Safra vai entender de um mercado, o cara que só ouve a XP vai pensar que o mercado é aquilo. E não, é um mercado gigante que a gente vai mostrar para vocês. Certo, Lucão? Certo demais. Hablou agora pro meu. Muito bom. Henricão, quer dar um recado final? Recado final pra galera, dia 23 de novembro a gente vai fazer o Conexão MB, que é o maior evento para profissionais do mercado financeiro. A gente vai trazer muito conteúdo para você que quer melhorar sua performance no banco e para você que também quer se especializar em produtos internacionais, offshore ou até mesmo seguir carreira. A gente vai pegar todo o conteúdo que a gente aprendeu nessas semanas que a gente foi para Miami, fomos para Nova York, visitamos mais de 10 instituições e vamos trazer tudo isso para o evento. Então, se você quer se aprofundar ainda mais, vejo vocês dia 23 de novembro no Conexão MB. Boa, Renanzão. Boa, pessoal, vocês viram que o mercado é gigantesco, que tem um caminho a ser seguido. A gente foi estudar, a gente está abrindo essa rota para quem é, e eu gosto de falar muito isso, que para ser aluno da Unibanco, a gente escolhe o nosso tipo de aluno. Não é a pessoa que vai buscar o caminho mais simples, não. É aqui, qual que é o caminho? É esse, mas vai ter vários percalços. Pô, a certificação tem esse ponto, mas você quer estar do lado dos melhores, de pessoas que estudam o mercado financeiro, vem com a Unibanco, vem com a MB University, como o Henricão trouxe dia 23/11, todos os detalhes. E é muito doido, porque se você entrar em agência, um ou outro vai conhecer CFP. Você que trabalha em agência sabe disso, um ou outro. Imagina se você falar SAI, SIE, imagina. Não. Se você falar isso na assessoria de investimentos, as pessoas já não vão saber. Então você está à frente, está um conteúdo à frente, porque quando a gente traz uma linguagem que as pessoas não conhecem, elas tendem a recuar. E ganha esse jogo quem avança quando vê um negócio diferente. Eu tenho certeza que é para você. Então buscar SAI, quem sabe também um CFA, ou seja, certificações que vão abrir a visão globalmente. Tamo junto, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu.